Passado, nós fomos fortemente impressionados pela necessidade de, ao longo desse ano de 2023, assistirmos melhor as famílias da igreja. E na minha compreensão, assistir melhor as famílias da igreja é lhes anunciar com total ousadia, coragem, quais são os elementos bíblicos que fazem de nós um povo que viva em família. O que a Bíblia Sagrada ensina a respeito desse tema tão caro para nós, uma vez que família não é uma ideia que alguém teve. Alguém dormiu, sonhou com uma boa ideia e no dia seguinte começou a viver em família. Não. Família é uma ideia divina e é uma elaboração divina. É por isso que você vai encontrar nas Escrituras não o que alguém pensa sobre família, mas, sobretudo, o que Deus pensa a respeito da vida em família. É óbvio que eu não espero nesse ano de 2023, com os nossos encontros e também com os nossos esforços de no fim do ano, sempre nós temos um encontro de casais e brevemente os irmãos vão ver uma artezinha elaborada aqui nos nossos anúncios, anunciando lá em novembro o nosso encontro de casais, que geralmente se dá numa propriedade da igreja em Teresópolis, a qual nós carinhosamente tratamos como casa de retiro. É para lá que nós vamos com a juventude, ou pelo menos com aí um grupo de irmãos aqui da igreja, ao longo dessa quadra do carnaval. A gente vai para lá, vamos sair daqui no domingo, depois do culto da manhã, e vamos para Teresópolis, vamos louvar a Deus, orar e estar reunido lá em cima com a juventude. Mas família não é volto a repetir, não é uma boa ideia minha, do pastor Weber. Eu só sinto, por tudo aquilo que discerno, fazendo a exegese do meu tempo, que a família vem sendo desmantelada. Lentamente nós vemos nossos filhos serem ameaçados por ideias, por conceitos que não podem ser sustentados pela palavra de Deus. Nós vemos muitos dos nossos familiares perdendo o tônus espiritual, alguns crentes há muitos anos, e de repente aquela espiritualidade à flor da pele, aquele temor a Deus, aquele desejo de viver as Escrituras, vai se apagando do coração de alguns, e nós nos recolhemos minimamente a fazer alguns lamentos sobre isso. A ideia não é lamentar, mas a ideia é reagir. Você já deve ter ouvido falar que fulano tem o dedo podre, referindo-se às decisões que fulano toma na sua vida. Sejam essas as decisões de cunho ético, de cunho moral, ou mesmo nas eleições que fazem, as relações que têm. E nós nos referimos a essas pessoas que têm o dedo podre como gente que tem uma incompetência na hora de tomar
as decisões mais importantes da sua vida. Com quem casar, o que fazer da sua vida, como estabelecer definitivamente os fundamentos de uma família. Mas eu concordo com os reformadores que dizia que o homem, o arbítrio humano está apenas estabelecido sobre o direito que tem de pecar e da maneira como peca. Assim foram os reformadores, especialmente os da linha calvinista, que acreditam mesmo que muitas das decisões que nos levaram aos braços da graça de Deus foram decisões antes elaboradas cuidadosamente pelo Espírito Santo no nosso coração, uma vez que o homem está morto em seus delitos e pecados. Portanto, de uma coisa nós podemos ter absoluta certeza: nós temos uma enorme tendência a fazer decisões erradas na vida. Enormes tendências. Raro é o ser humano que chega a uma fase madura da sua vida, que olha para trás e diz que não se arrepende de nada. Geralmente essa frase é cunhada na força do orgulho humano. Eu vivi o que eu vivi, mas eu não me arrependo de nada. Pelo contrário, eu me arrependo de muita coisa. Eu não sei como é você, mas eu olho para a minha vida e digo que, embora hoje eu esteja em Jesus, um homem salvo, a misericórdia do Senhor me arrebatou, muitas das vezes, de incêndios terríveis que aconteceram na minha vida. Eu falo em linguagem figurada, não incêndios literais, mas aquelas circunstâncias que vieram para arrasar a vida da gente, e se a gente não tomar a decisão certa, a gente está com o pé na perdição final, na perdição completa. Mas hoje, mesmo à luz do que disse os reformadores, mesmo à luz do que alguns importantes irmãos têm dito no campo da teologia reformada, eu quero lhes mostrar algumas decisões simples que podem, de fato, afetar positivamente a vida dos irmãos. Bem, Deus está por trás dessas decisões simples, eu não tenho dúvida. Às vezes, aquilo que nós, tomamos decisão e acabamos encontrando um caminho, acabamos encontrando até uma frase para definir isso: atiramos no que vimos e acertamos no que não vimos, não é? Você já deve ter ouvido essa frase aí do vocabulário popular, né? Dos provérbios populares. Atiramos no que vimos e acertamos no que não vimos, porque muito antes de você ser despertado para as coisas espirituais e para as coisas de Deus, Deus está olhando para todo aquele que virá a se tornar um de seus filhos, um dos seus servos, aqueles que os reformadores chamam de os eleitos de Deus. São pessoas que acabam acertando na vida por conta de uma graça toda poderosa de Deus. De vez em quando a gente diz assim: fulano acertou na loteria, casou-se, está bem, uma pessoa maravilhosa. Mas a maioria dos casos que eu ouço como pastor é que as coisas não funcionam muito bem. E depois eles correm aqui esperando que eu tenha uma bênção e um milagre para tirar do bolso do paletó a qualquer momento e apresentar para consertar os estragos da vida. Mas a verdade é que o texto que nós vamos ler nessa noite e a palavra que nós vamos trazer aos irmãos nos mostra
que nós podemos tomar decisões simples e essas decisões simples podem nos levar a resultados surpreendentes do ponto de vista da nossa família, do ponto de vista da nossa vida como marido, mulher, filhos, enfim, a nossa vida familiar, do núcleo familiar. Bem, é um fato de que o ser humano está envolvido com coisa errada. O pregador, em Eclesiastes capítulo 7, verso 29, diz: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Palavras do pregador, simples observação de um homem sábio como foi Salomão, que observar era talvez o seu detalhe mais importante, o ponto mais positivo do rei Salomão. Não era a sabedoria, uma vez que ele a tivesse recebido do Senhor, mas em como ele observava cuidadosa e demoradamente as coisas do ponto de vista da vida. E se eu subisse no púlpito de Salomão para contemplar as pessoas de uma forma geral, eu endossaria em gênero, número e grau esse provérbio: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E as famílias, por vezes, elas estão enfrentando seus dramas, suas dificuldades, por conta desse estado caído do ser humano, esse estado em que o ser humano quer viver uma vida com Deus, mas enquanto ele não romper com os grilhões do pecado, enquanto ele não romper com a vida passada, enquanto ele não romper com esse que é a maldição da humanidade, é essa doença que vai passando de pai para filho, de filho para pai, e etc, 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 o pecado vai comendo o coração do homem, e o homem vai cada vez se metendo em mais astúcias, mais astúcias. O homem caído, ele tem em si mesmo a habilidade de complicar o caminhar. Viver em família, eu acho que tem um ar de simplicidade enorme, mas muitas das vezes nós complicamos o simples, e quando você vai ver, casais que deveriam estar celebrando ainda a lua de mel já falam em separação. Crianças que mal saíram do coeiro já demonstram a sua personalidade forte, e nós dizemos: nossa, como ela é geniosa, referindo-se a um bebê de 1 ano de idade. Veja como ela é geniosa, veja como ele é genioso, é um garoto de opinião, e etc. E nós vamos, de alguma forma, sublinhando esses detalhes do pecado humano na vida da gente, e vamos dando um certo ar de virtude àquilo que é um produto claro da pecaminosidade humana. O fato é que todas as angústias estão relacionadas ao pecado, as que tocam a família também. Mas eu sou crente, não, isso não quer pesar nada nesse momento aqui. O que nós queremos dizer é que mesmo os crentes, perdoados que foram dos seus pecados, lutam com a pecaminosidade da sua carne, lutam contra as principais narrativas desse mundo caído, lutam contra hostes espirituais da maldade, diz o apóstolo Paulo, estas forças malignas, demoníacas, invisíveis, com as quais nós não fazemos a menor ideia de como podemos nos opor ao diabo.
Embora a Bíblia Sagrada diga resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas essa resistência compreende o que, pastor? O que eu devo fazer? Quais são os elementos práticos que a palavra de Deus ensina para eu resistir a estas forças malignas que estão harmoniosamente unidas para a destruição da sua vida, da sua família, do seu dia a dia? Destruir seus filhos. Não são poucos as famílias que foram afetadas pela droga, pelo vício de alguma droga que entrou pelo corredor ou pela porta da sua casa dentro, na mochila do filho. Até que ele atingisse uma certa idade, onde você já não podia fazer mais nada. Alguns pais vão encontrar seus filhos na Cracolândia. Algumas mães desesperadas vão para lá, levando um pedaço de bolo, uma comidinha mais temperada. Quem sabe se eu não encontro meu filho e ele não volta para casa. Nós conhecemos histórias muito tristes sobre a angustiosa ação do pecado na vida humana. Em Gênesis 3:18, diz que logo depois do pecado, a terra, naquela pronunciação de Deus das maldições sobre a terra, sobre o homem, sobre a mulher, diz da terra que ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Diz que não havia espinhos até antes de Adão cair em pecado no Éden. A terra começou a produzir esses espinhos, esses desconfortos depois do pecado. Portanto, se há uma certeza, é que nós, como pecadores, encararemos em algum momento da nossa vida esses espinhos. Às vezes esses espinhos aparecem na vida da gente num casamento que depois, mais tarde, a pessoa realiza que foi e cometeu decisões loucas. Outras vezes é na criação dos filhos. Eu tenho conversado com alguns pais que de repente me procuram sobre como educar, o que fazer, como orar com os filhos, e eu tenho dito para eles que existe um problema, e é o problema de todas as famílias, é um problema espiritual. E qual é o problema, pastor? É o pecado. Enquanto o drama do pecado não for sancionado, enquanto esse homem que foi envenenado com o veneno da serpente não receber o antídoto contra esse veneno, enquanto ele não receber esse soro antiofídico que vai livrá-lo desse veneno mortal da serpente, até lá ele vai viver colecionando espinhos, cardos e abrolhos. Eu não quero brincar de adivinhação, e nem tampouco me atrevo a fazer isso. Esse não é o meu trabalho. Meu trabalho é expor a palavra de Deus. Mas depois de 40 anos de um ministério pastoral, ora numa igreja, ora noutra igreja, passando, e os últimos 28 anos aqui nessa igreja local. Eu estou aqui para mais de 25 anos, eu estou aqui, nesse ano vai fazer 28 anos que eu sou pastor, ou melhor, eu estou pastor desta igreja local. As histórias que eu tenho ouvido são histórias de muitos espinhos, de muitas coisas que poderiam ser facilmente evitáveis, se houvesse boa vontade e o desejo de verdadeiramente trazer Deus para o centro das relações do casamento e da família. Mas, normalmente, eu não vejo muito interesse nas coisas de Deus.
As pessoas são interessadas nessa fase da vida em que eu lhes dê uma solução rápida, alguma coisa como uma pílula que eles possam tomar e pronto, ficarem livres das ameaças que rondam a sua casa. E não é bem assim. As coisas não funcionam assim. Embora eu não ponha qualquer limite à operação sobrenatural de Deus. Quantas vidas chegaram na casa de Deus arrependidos, com o coração verdadeiramente tocado, profundamente tocado pela graça do Senhor, e as suas vidas mudaram como num toque sobrenatural de Jesus, num ato miraculoso, a família entrou nos eixos. Mas eu sempre vejo uma história por trás dessa história maior. E a história que eu vejo por trás é que, de repente, a família começou a tomar uma decisão simples de todos os dias lerem juntos a Bíblia Sagrada. De todos os dias darem as mãos e orarem na sala de estar. De fazerem um percurso no livro dos Salmos, um percurso pelos Evangelhos, um percurso de pais e filhos, revivendo os ensinamentos rabínicos lá de Deuteronômio capítulo 6. Revivendo o que a palavra de Deus ensina, o que a palavra de Deus orienta. Os espinhos vão nos incomodar sempre. Mas Deus nos ensina a lidar com os espinhos. Nós não fomos deixados órfãos. Essa foi a colocação de Jesus. Eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei sobre vós a promessa de meu Pai. E ele se referia ao Espírito Santo, a esse consolador, confortador, instrutor sobrenatural da Trindade, que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E você não pode negar que o Espírito Santo instrui. Geralmente, por trás de grandes milagres, há decisões simples que o Espírito Santo sopra no coração, na mente de um pai, de uma mãe desesperado. Eu me lembro de um marido que estava, e eu conheço o marido, mas a história dele é bem ilustrativa. Ele ameaçou a esposa dele, ele disse: eu já estou cansado que você brigue comigo, eu não quero brigar, eu sou da paz, eu sirvo ao Rei da paz, portanto, em qualquer lugar que seja, quando você começar uma discussão comigo, eu vou dobrar o joelho na sua frente e vou começar a orar por você. Pois isso foi até a próxima briga. Na próxima briga, ele cumpriu o prometido, ele dobrou os joelhos aos pés dela e começou a orar, dizendo: Senhor, toma a sua serva nas suas mãos, Senhor, quebra essa corrente maligna na vida dela, que insiste em prevalecer, insiste em lutar quando nós podemos viver em paz. E ele me contou que na primeira vez que ele fez isso, que ela ficou ainda mais irritada, que ela gritava aos ouvidos dele, dizendo: eu agora não quero orar, eu quero brigar. Mas qual é o ditado popular? Quando um não quer, dois não brigam. Pois aí foi isso que ele começou a fazer. Dobrava os joelhos, orava com ela e orava por ela, até que ela, um dia, o Espírito de Deus comoveu de tal maneira o coração dela,
que ela dobrou o joelho ao lado do marido e começou a clamar chorando: Senhor, me transforma, eu sou uma pecadora que precisa dessa graça transformadora do Senhor sobre a minha vida, me transforma a minha vida, o meu casamento, o meu relacionamento com o meu marido. E portanto as confusões, as brigas que tinham tantas razões, de repente, esse terreno montanhoso foi aplanado pelo Espírito Santo através do simples ato de orar. A simples decisão de ler a Bíblia em família, a simples decisão de orar, salvou um dos maiores pregadores do século XX, se não o maior, Billy Graham, o maior evangelista que nós já conhecemos. Ele narra em sua biografia que a única coisa que o prendeu em Jesus, quando ele foi para a universidade, foi os cultos domésticos que ele tinha com o pai e a mãe. Nós não sabemos o que os cultos domésticos são capazes de imprimir no coração de uma família, o que a devoção no lar é capaz de trazer, que clima é capaz de trazer. Tudo isso, decisões muito simples, mas que nós insistimos demoradamente em afirmar que não temos tempo para isso. Pastor, eu não tenho tempo para essa fé elaborada, essa fé dos nossos antepassados, essa fé devota, devocional, essa fé piedosa, essa relação com a fé evangélica, não de ouvir falar e não ser apenas um papaculto da igreja. Estar no culto é muito bom. Por exemplo, se você não estivesse aqui nesta noite, eu não poderia lhes tocar com essas simples decisões, mas estar no culto não é tudo. É preciso que nós também sejamos crentes entre os domingos. Entre os domingos é preciso que nós tenhamos lá o coração avivado pelo Senhor, numa busca contínua da graça de Deus. Eu não estou falando que você tem que separar uma hora com o seu bebê de colo. Não. Mas que o seu bebê de colo precisa ser afetado pela oração, precisa. Eu tenho um casal de filhos e 6 netos. Eles foram educados e cresceram na fé, numa cestinha que a gente levava, não havia berçário na igreja com ar-condicionado e todas essas facilidades, nem a igreja tinha ar-condicionado. E eles ficavam ao nosso pé, dentro de uma cestinha ao nosso pé. Quando cresceu, foi além da cestinha, a gente entendeu que estava na hora deles frequentarem uma classe de escola bíblica dominical, e eles iam para a classe. Mas na segunda-feira tinha culto de manhã. Para cada dia do mês, são 31 dias, nos meses que são de 31 dias, a gente lia para cada dia o provérbio do dia, e líamos o que a palavra de Deus ensinava, a sabedoria prática da inspiração do Espírito Santo, e os filhos iam crescendo, ouvindo orações, ouvindo os velhos hinos cantados no cantor, ouvindo os velhos hinos e buscando a Deus em orações muito simples. Hoje, quem vai fazer a oração é você. E aí aquela vozinha ainda infantil, sem um vocabulário muito extenso, começava: Jesus, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa o dia, abençoa a escola, abençoa os meus amiguinhos, abençoa a minha professora, amém. Amém. E lá íamos nós, por vezes fazendo passeios muito baratos, indo para parques da cidade
e frequentando esses ambientes públicos com a criança. Quantas não foram as vezes em que nós fizemos um programa familiar no entorno de um saco de pipoca comprado na praça? Na altura era R$1. Hoje já não é mais R$1, mas na altura era R$1. E toda a família comia do mesmo saco de pipoca para que eles tivessem claramente no coração deles a impressão de que na família não há nada sendo seu exclusivamente, mas cada qual o que é do outro, exatamente como a família de Deus faz na igreja. Não há nada que pessoalmente seja meu ou seu, mas tudo que é meu aqui é seu. E nós dividimos juntos esse belo espaço, confortável espaço, para estudarmos a palavra do Senhor. Mas é aquilo que eu digo, as decisões mais importantes da vida, elas são muito simples e elas estão tão claras que ninguém precisa nos ensinar. Parece que uma sabedoria sagrada se abre diante dos nossos olhos. É óbvio que nós não temos resposta para todas as coisas e todos os desafios da vida, mas muitas coisas e muitas dúvidas que temos, é uma decisão simples de parar e pedir ao Senhor que o oriente. Quanto que você faz isso na sua vida? Quantas vezes ao longo da semana você diz assim: meu Deus, eu não sei que decisão tomar, por favor, me ensina, me orienta, eu não sei o que eu faço com esse menino, eu não sei o que eu faço com essa moça, ó Senhor, aqui no quarto do lado está dormindo 2 adolescentes e eu não faço a menor ideia de como orientá-lo, de como educá-lo, meu Deus, me ensina. E de repente você acaba por operar debaixo de uma inspiração sobrenatural do Espírito Santo, sem você perceber que está. Não há nada, meus queridos irmãos, muito complicado de ser feito dentro dos aspectos da fé e da família. Eu gostaria de trazê-los para a gente poder ler essa história do Novo Testamento aqui, registrada em João capítulo 2, versos de 1 ao 12. Diz: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado. Jesus também o quê? Foi convidado. Eles nem sabiam quem estava convidando. Eles imaginavam que eram conhecidos porque da região, porque Nazaré era uma cidade que pertencia a Galileia. Agora eles estavam numa aldeia chamada Caná da Galileia. E Jesus foi convidado. Que decisão importante. Todavia, que decisão simples. Dar a Jesus um lugar na festa, que para os judeus não era uma festa como a nossa, que dura uma tarde. As festas judaicas levavam de 3 a 7 dias. Vinha parente de longe para participar do casamento e não podia fazer essa viagem para ficar uma noite. Ficavam no mínimo 3 dias, se uma família era pobre, e se uma família tinha condições melhor, a festa se prolongava para 7 dias. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Parece que Maria sentiu dó daquele casal, possivelmente um casal de origem mais pobre, sem grandes condições. Tanto foi que o vinho terminou mais cedo. E chegou para Jesus e disse: eles não têm mais vinho. Como que dizendo:
Jesus dá o seu jeito. E o que é mais importante é nós percebermos que Jesus deu jeito. Quando Jesus é convidado, você traz para dentro da sua família não apenas o ingrediente religioso. Quando você tem lá um crucifixo no meio da sua sala, vazio que seja, mas você tem lá o crucifixo como um símbolo do cristianismo, tentando refrescar a sua memória todo o tempo de que você é um cristão. Mas o fato é que Jesus não estava ali e permaneceu ali de braços cruzados. Perceba bem, se você já convidou Jesus, a gente vai passar por esse texto outra vez daqui a pouco, mas vamos ler. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo, agora não é chegada a minha hora. Portanto, ela estava fora do compasso do tempo divino, do tempo de Deus. Então, Maria deu um conselho que eu gostaria de relevar no texto. Talvez é o conselho para a decisão mais sábia que um homem, uma mulher que entrou aqui nessa noite com alguma complicação relacional no seu casamento ou na sua família deve ouvir. E o conselho de Maria foi: então ela falou aos serventes, verso 5, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. E o ambiente era uma festa de casamento. Não há nada que nós possamos dizer a um casal que vive num determinado conflito em sua vida, ou uma família vivendo em conflito. Não há nada melhor do que esse: faça tudo quanto o Senhor Jesus lhe disser para fazer. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Uma metreta é igual a 20 litros, portanto, 2 a 3 metretas de 40 a 60 litros. Era uma talha grande. Então lhe determinou, Jesus lhes disse, verso 7, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, que é um mestre de cerimônias, para uma festa que dura 7 dias, de 3 a 7 dias, era necessário que o mestre provasse a comida, era necessário que o mestre provasse a bebida. Tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, e sublinha a segunda parte do versículo, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Decisões tão simples. A primeira decisão foi tornar Jesus um convidado da festa. O verbo aqui no grego é o verbo kaleo, é o verbo chamar. Eles chamaram por Jesus para o centro de suas celebrações. Eu tenho dito à igreja,
e tenho às vezes me colocado diante dos irmãos, dizendo que coisa, chegou hoje as celebrações de casamento de membros da igreja. Meus irmãos estão no culto, cantam um hino, tem às vezes um cântico solo no culto de casamento, na cerimônia de casamento, mas quando eles chegam no salão de festa, a música é outra. Quando chega lá, o clima é outro. Aquele clima de solenidade e aquele clima de santidade dá lugar, às vezes, a uma postura extremamente baixa, porque, segundo os seus pais, eles têm muitos amigos não crentes. O que diria se viesse a um casamento de uma filha de um dos que ele consideram cristãos e não tivesse alguma coisa forte para beber? E quando você vai ver, é um open bar, é uma pista de dança aberta, e é um complicado início de vida a dois. Como se, na verdade, nós celebramos as nossas festas e precisamos das muletas desse mundo para nos tornarmos pessoas felizes e contentes com dois jovens que estão iniciando a sua caminhada como marido e mulher. Queridos irmãos, chame Jesus já. Essa noite, para dentro da sua casa, Senhor, vem habitar comigo. Senhor, entra na minha casa. Senhor, nós não queremos fazer nada dentro dessas quatro paredes que não te agrade, que não te glorifique. Senhor, tu estás sendo chamado, e depois espera pelos milagres. Primeiro dê um lugar de honra a Jesus, e depois espere pela ação poderosa dele. Eu, como todo pai, já vivi momentos tensos na educação das crianças. Já vivi momentos difíceis. E eu me lembro que nós levávamos eles na escola e voltávamos, entrávamos no quarto deles, sem que eles soubessem. Estão sabendo hoje. Um deles está sentado aqui na igreja, membro da igreja. A gente dobrava os joelhos ao pé do leito de cada um, impunha as mãos sobre os lençóis e cobertores e dizia: Senhor, aqui se deita meu filho, tem misericórdia, opera na sua vida, age poderosamente, que o seu poder se manifeste aqui. E aquele chamado por Jesus, muitas das vezes nos surpreendia, entrando pela porta dentro, uma graça tão gloriosa que nós não podíamos, meus queridos irmãos, traduzir em palavras. Uma decisão simples: chame por Jesus, clame a Ele, clame já, clame agora, para dentro do seu lar. Depois, segunda decisão muito simples: decida fazer tudo quanto Ele mandar, e os seus mandamentos, diz a Bíblia, não são penosos. Acredite que os mandamentos de Jesus não há nenhum grau de impossibilidade, porque se houvesse impossibilidade, não seria nos ordenado fazer isso. Fazei tudo quanto Ele vos disser. E o que Ele disse para nós? Quando orardes, entra no quarto, fecha a porta, falarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Há uma recompensa por trás de uma porta fechada e um joelho dobrado. Decisões muito simples que podem tirar os filhos das drogas, que podem tirar
as vendas dos olhos de alguns a respeito da graça de Deus e da virtude de Cristo para a sua salvação pessoal. São decisões tão simples que trazem a glória de Deus para o seio de nossas famílias. De novo, nós não estamos querendo complicar. O fato foi que Jesus mandou que enchesse de água. Essa foi a ordem de Jesus. Será que é difícil encher um recipiente de 20 litros d'água? Quando a gente ora, nós devemos ter a expectativa de que Ele vai nos ouvir. Quando a gente ora, a gente deve nutrir a expectativa de que Ele vai agir, de que Ele é o único que pode agir. Sabe, irmãos, eu já vivi suficiente para não acreditar em terapia familiar, em terapia de casais, em tradução de alguma coisa misteriosa que é o grande segredo de uma família feliz. Eu tenho aprendido que o grande segredo de uma família feliz é você, em nome de Jesus, dar uma resposta de fidelidade a Deus. É de você colocar em prática algumas instruções muito simples e diretas. É você realmente crer em milagres. Porque quando você ora e você aguarda e espera por uma resposta divina, você está na expectativa de um milagre. Você só não sabe como colocar as palavras, mas nós estamos na expectativa de um milagre. Eu aconselho os pais de adolescentes orarem dobrado por milagre, porque de fato é de um milagre que nós precisamos, depois que os nossos filhos saem de casa, se sentam aos pés de um mestre na escola ou na faculdade ou nas universidades da vida, na formação, em busca dos seus títulos acadêmicos, e volta de lá um incrédulo, colocando em dúvida a fé e as coisas pertinentes ao reino dos céus. Sabe, irmãos, todos nós precisamos de um milagre. Nós só não sabemos que necessitamos de um milagre, mas é de um milagre que a gente precisa. Por vezes o milagre era Deus transformar o marido. Quantas vezes eu já orei com irmãs na igreja que o marido bebia, chegava em casa bêbado, tropeçando. O último que eu me lembro nessas condições de um verdadeiro ébrio foi um querido irmão chamado Sérgio. Ele foi minha ovelha na igreja em Joanesburgo. Sérgio era um barman, trabalhava no Carlton Hotel, um hotel 5 estrelas do centro de Joanesburgo. Trabalhava com álcool todos os dias e durante todo o seu tempo de trabalho, sacudindo o copinho e fazendo os shakes desastrosos das vidas humanas ali, e servindo aquelas misturas, aqueles drinks, pois Sérgio chegava em casa bêbado, batia na mulher, batia nos filhos, gritava, por vezes iria terminar numa poça de vômito, na cozinha, no banheiro, em algum lugar. Então ela chegou para mim e disse: pastor, o que eu faço? Eu digo: você quer saber o que você faz? Você sabe o que você deve fazer, não? Não, pastor, eu não sei o que eu faço, eu já fiz de tudo. Eu disse: pois você já orou? Você seriamente já dobrou o seu joelho em favor do seu marido para que Deus o transformasse? E nós então começamos uma jornada de oração, eu, a Lourdes, ela,
os filhos, todos os dias, meu filho, orava pelo Sérgio, para Deus curá-lo da bebedeira, do alcoolismo. Qual não foi a minha surpresa ouvir e receber um telefonema num dia dizendo que o Sérgio havia se envolvido num acidente automobilístico. Sério, carro havia capotado e o Sérgio se levantou lá dos escombros, mas se sentindo mal foi levado para o Hospital Central de Joanesburgo e lá teve que sofrer algumas cirurgias, ficou entre a vida e a morte. Quando eu chego na porta da enfermaria para visitar o Sérgio, aquele ébrio, aquele beberrão, que brincando comigo às vezes na casa dele, quando eu ia fazer as visitas pastorais, o Sérgio dizendo: pastor, deixa eu lhe preparar um uísque. E eu sorria marotamente, com um sorriso amarelo, isso, irmão, e tal. Aquele clima sem jeito que a gente fica. E depois dessa sequência, dessa maratona de intercessão e oração, o Sérgio tem um acidente, fica entre a vida e a morte, quando ele me vê na porta da enfermaria. Ele levantou a mão lá no fundo, deitado numa cama, e disse: pastor, eu aceito. Eu digo: Sérgio, eu não te perguntei nada, filho. Não foi preciso eu abrir em alguma parte do Evangelho, não foi preciso eu ler para ele Mateus 11:28, porque ele havia ouvido o chamado da graça, no meio de uma situação terrível. Quantas experiências e quantas situações como essa que envolveu o Sérgio. Deus, nesses 40 anos de ministério, não me deu a chance de experimentar. Famílias divididas. Eu fui visitar uma família que estava se acabando. A mãe, coitadinha, uma senhorinha desse tamaninho, magrinha. Era o nome dela mesmo, Lourdes? Faz muito tempo, irmão. Isabel Conceição. Lembrei. Isabel Conceição. Irmã Isabel, obrigado, Senhor, por clarear minha mente no meio do sermão. Isso também é divino. Tá? E ela: pastor, o senhor vai visitar minha filha e meu genro? Falei: vou. Eles me aceitam lá? Ele disse: eu não sei, mas vou. Bati na casa deles. Vocês sabem que para mim falar de Jesus, para eu falar de Jesus não precisa muito. Se você apertar a minha mão, sai Bíblia. Se você me der um abraço, sai mais Bíblia. E se me abraçar fortemente, é capaz de ouvir a noite inteira. O fato é que, com muita má vontade, eles me ouviram, eu orei pelo casal e fui-me embora dizendo: Senhor, transformar água em vinho é algo que só o Senhor pode fazer. E dei as costas. 30 dias depois, me toca a campainha da minha casa. A senhora, a filha da irmã Isabel, 20 quilos mais magra, perdeu 20 quilos em pouco mais de 30 dias. Ela era uma
mulher forte, e ficou reduzida ali a metade, porque 20 quilos pesa muito na sua estrutura. E ela disse: pastor, eu estou aqui porque eu me lembrei do senhor. Ah, sim. Mas eu não quero que você se lembre de mim, mas se lembre do Jesus que eu te falei. Pois é, pastor. Eu quero receber Jesus. O que aconteceu, minha filha? Meu marido me deixou. E agora eu tenho a carta de divórcio na minha mão. O que eu faço? Disse: você quer se divorciar dele? Não, de modo algum. Eu creio que Jesus pode salvar meu casamento. Ah, creio. Então você vai vir aqui em casa todos os dias e nós vamos orar juntos para Jesus salvar seu marido. Escutem. Essas histórias sobrenaturais fazem parte da minha vida, e eu quero que faça parte também da sua, porque você é minha ovelha. Eu quero que você saia daqui alimentando a esperança de que não existe uma situação perdida, quer seja para com um filho, uma filha, o marido, a esposa, ou quem quer que seja. Nós começamos a orar pelo marido dela. E eu disse: eu vou ver seu marido. Num belo dia, ele era funcionário de um banco sul-africano, e eu esperei ele na porta do banco, na hora do almoço. Ele ia sair para almoçar, e eu disse para ele: meu filho, hoje eu vou pagar o seu almoço, é seu dia de sorte. Você vai almoçar com o pastor. Saí com ele, conversei, apelei ao juízo, como todos nós fazemos, especialmente os mais velhos aos mais novos. E ele estava numa verdadeira luta espiritual, querendo voltar para casa, mas retardando a volta. Pastor, o que eu faço? Eu digo: honre a aliança do matrimônio. Jesus, quando manifestou a sua glória em Israel, começou num ambiente familiar, começou manifestando o seu poder dentro de um casamento. E ele vai manifestar o seu poder no seu casamento. Encurtando a história, esse homem voltou para casa, mas não foi uma volta qualquer. Ele já estava morando com a amante, com uma outra mulher. E ele voltou para casa. Eu digo: eu te ajudo a fazer as malas. A jovenzinha que estava com ele chorava. E ele: pastor, estou fazendo ela chorar. Eu falei: não, isso aí é um subproduto do pecado, meu filho. Esse é o seu pecado. Isso é a sua face adâmica. A sua família está te aguardando lá em casa. Vamos lá. E orando, e todos orando por ele. Chamava-se João, vulgarmente tratado como Jana, mas o nome era João. E ele volta para casa, e o mais interessante é o que acontece depois. A gente não sabia que o Espírito Santo também estava transformando o coração dela. Ela vai numa livraria, compra uma Bíblia, leva até a casa da amante do marido, bate na porta: eu vim lhe fazer uma visita. Eu perdoo você de tudo que você foi protagonista contra a minha vida, e lhe dou uma Bíblia de presente para que você possa construir sua vida a partir dessa plataforma de fé.
E ela começou a pregar para essa moça, a falar do Evangelho. Meses antes era um lar fechado para Cristo, não queria chamar Jesus para dentro. Pois nessa noite, antes que você saia, eu quero estimulá-lo a chamar Jesus para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Eu quero dizer para você que os dramas familiares, e todos eles necessitam de uma intervenção sobrenatural, e essa intervenção sobrenatural é chamado vulgarmente de milagre, e o Senhor Jesus continua a fazer milagres. Eu não sei quantos milagres a gente precisa aqui nessa noite. De repente, é mesmo diretamente ligado ao casamento. De repente, é um milagre que você necessita na vida de um filho, de uma filha. Mas eu quero encorajá-lo a cumprir decisões simples, a cumprir ordenanças simples, e a crer que nessas ordenanças simples tem um coração sequioso, desejoso de ver a operação de Deus e aguardar que Deus opere. Transformar a água em vinho não é trabalho seu, mas é trabalho seu encher as talhas. É trabalho seu colocar água nas talhas até derramar. Portanto, busquemos a Deus, clamemos por seu socorro, vejamos a interferência salvadora de Cristo no âmbito da nossa família e comecemos a exercitar esse campo da fé, essa área da fé, a fé no sobrenatural, a fé nessas manifestações gloriosas, porque o Senhor sabe convencer o pecador melhor do que você. Ele convenceu o bêbado, que queria me convencer a me embebedar juntamente com ele. Ele convenceu o marido, que vivia na imoralidade sexual, a voltar para casa e se tornar pai de 3 meninas lindas que estavam lá, e a fazer o seu casamento funcionar à força do poder do Evangelho. Pois ouse sair do repouso, ouse orar, ouse invadir o impossível, mude as suas estratégias de vida. Não imagina que o grande poder está com o pastor aqui, não. Há um poder enorme nos joelhos quando se dobram. Há uma atividade sobrenatural de Deus operando enquanto você simplesmente pronuncia uma oração. E você fala com Deus e você não sabe o que aquela oração é capaz de gerar. Pois eu quero orar com você. Se você está na condição de chamar Jesus para dentro da sua casa, nessa noite eu quero orar com você. Se você está vivendo algum drama na sua vida pessoal e familiar, eu quero orar com você. E quero clamar a Deus juntamente com você, crendo que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que somos capazes de traduzir em uma oração. Creia. Creia. Vou pedir que todos reclinem sua cabeça comigo. Se tudo que você ouviu, de alguma forma, mexeu com você, se tudo que você ouviu de alguma forma mexeu com o seu coração, eu vou convidar você a, depois da nossa oração final, dar um passo aqui na frente, para a gente orar junto, para a gente unir corações, para a gente unir a fé.
Santo Deus, nós temos anunciado, ó Deus, essas posturas simples para resultados surpreendentes, porque nós não temos domínio sobre o que uma oração é capaz de criar. Uma oração trouxe movimentos espetaculares na história. Uma oração moveu o coração de um rei, de uma rainha. Uma oração, ó Deus, pode afetar e quebrar algemas e grilhões. Nós não temos muito entendimento do poder de uma oração, porque nós, na maior parte das vezes, não oramos, Senhor. Nós lamentamos, choramos por conta de um filho perdido, de uma filha perdida, mas nós queremos, ó Deus, acessar pela fé em Jesus o trono da Tua graça e fazer como o escritor aos Hebreus diz, ó Deus, com ousadia, que beira um atrevimento, chegarmos junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e vermos a mão do Senhor trabalhando sobre nossas vidas. Nós lamentamos muito e estamos sempre a lamentar por esse, por aquele outro, por aquela história triste que ouvimos. Mas, ó Deus, muitas das vezes nós ficamos paralisados diante daquele problema que se agiganta aos nossos olhos. E pelo jeito, transformar da água para o vinho é um ato que só o Senhor pode fazer. Mas o Senhor faz. O Senhor pega em bêbados e os transforma em homens honrados, em pais honrados. O Senhor pega uma família dividida, um coração niquento, perturbado, que vive, Senhor meu Deus e meu Pai, com as mais diferentes picuinhas da vida, e transforma o coração daquela mulher encrenqueira numa filha de Deus, numa embaixadora da paz do reino dos céus na terra. O Senhor pega naquele homem nervoso, briguento, que a todo momento explode aqui e ali entre um e o outro rasgo de ira, e transforma num verdadeiro embaixador do reino de Cristo. Ó Deus, é sobre esses milagres que nós queremos orar nessa noite, junto com a igreja. Nós temos sido revisitados pelo Senhor, retirando a poeira, ó Deus, que ao longo do tempo foi depositada sobre esse olhar cristão da fé, de vermos verdadeiramente as mãos do Senhor operando em favor da igreja, salvando os improváveis,
mexendo no coração de pessoas que nós naturalmente não temos acesso. Nós achamos que são pessoas muito duras, recrudescidas pelo tempo, incapazes de serem quebradas, até que de repente chega o dia em que eles são quebrados através de um acidente de automóvel ou de qualquer um outro drama triste da vida. E a graça salvadora de Jesus se manifesta em seus corações. Senhor, essa noite é mais do que ter uma varinha mágica. O Evangelho não é isso. Mas nos movemos em Tua direção, crendo em Ti. Tu és a nossa grande esperança, porque nós não temos acesso ao coração dos nossos filhos. Quando eles dizem não ao Evangelho, nós apenas nos entristecemos, não cumprimos os simples mandamentos. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está em secreto, e o teu pai que ouve em secreto te recompensará. Sabe, Senhor, a gente acredita sim nessa oração pública que um pastor entoa, mas no nosso dia a dia somos vazios dessa vida de intimidade com o Senhor, de conversa atrás da porta, falando em secreto com o Senhor. Ó Deus, olha para as famílias que estão aqui num estado, possivelmente, Senhor meu Deus, desastroso, em que ele ou ela, quando vem para a igreja, a gente nem nota dos dramas que se desenrolam no meio da sala, dentro do quarto do casal. Mas tu que vês todas as coisas, e tu que ouves a oração, tu que tens dito, bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ó Deus, na pobreza do nosso coração, nós viemos a Ti, chorar nossas misérias, colocar o nosso coração aberto diante de Ti e dizer, eu não posso fazer nada. Mas parece que nós temos que ser levados até esse momento crítico em que a gente não pode nada, mas Tu podes. Tu tens o poder de o fazer. Tu tens o poder de agir. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor faça isso. Haja, Senhor meu Deus, nesses corações, nesses lares, nessas famílias. E nós chamamos o Senhor para conviver em família conosco. Nós não queremos viver num clima que nos imprima vergonha. Nós queremos viver, ó Deus, num clima de absoluta paz, serenidade e inspiração do Senhor. Toca nessas vidas, Pai. Toca nesses irmãos, meu Pai. Num fim de tarde em que a gente imaginava que ninguém mais viria à igreja, temos aqui dezenas de pessoas, ó Deus, te buscando, clamando pelo teu socorro. E é assim que nós, ó Deus, queremos
terminar o nosso dia do Senhor, o nosso domingo na tua casa, aos teus pés, quebrantados, e esperando da tua parte milagre, a transformação de corações, de vidas que tanto necessitam e carecem de ti. Senhor, entra, Senhor meu Deus, nesses desertos, entra, Senhor meu Deus, nesses espaços de opressão, ó Deus, de modo que a gente, quando chega a casa, lamenta por ter voltado para casa tão cedo. Muda o clima, muda a atmosfera, sacraliza, Senhor meu Deus, o ambiente doméstico. Entra no meio dos casais, entra no meio dos pais e filhos. Ó Deus, que a gente definitivamente vire a mesa no sentido da fé e deixe de ser aquele cristão de domingo, para sermos intercessores que esperam por uma operação sobrenatural do Teu Espírito Santo. Ainda que essa manifestação se dê no túmulo ou à beira da morte, que o Senhor tenha misericórdia de nós, conduza nosso coração ao arrependimento e nos ajude a reconstruir as paredes demolidas da nossa família, com oração, submissão, leitura bíblica, exercício da piedade, que, ó Deus, pode ser sinal de fraqueza para muitos, mas para nós, ó Deus, é um sinal de vida contigo, de inspiração, vivermos uma vida para a tua glória, para o teu louvor, para a tua honra. Leva teu povo na paz, guarda-os pelo caminho de volta e esteja com eles todos os momentos da vida, fechando as portas para o inimigo, fechando, Senhor meu Deus e meu Pai, estas portas que nós muitas das vezes mantemos abertas para um toque ou outro de maldade aqui e ali nas nossas vidas. Nós acabamos depois arrependidos, mas amanhã não acessamos esses territórios sagrados da fé. Ajuda-nos a acessar, ajuda-nos a viver essa experiência e ajuda-nos, ó Deus, no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, na criação, Senhor meu Deus, dos meninos e meninas que desafiam todo o tempo o nosso coração. Antes de bons conselhos, antes de boa instrução, nós precisamos de poder. Os lares, as famílias precisam ser revigoradas no poder do Senhor, para que pais acanhados comecem a dobrar os seus joelhos e a orar, para que a mão do Senhor se manifeste em suas vidas, em nome de Jesus. E que o povo do Senhor diga amém.